Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vamos dar aqui início a uma gravação, mas antes dessa gravação nós vamos fazer uma pequena oração a Deus, em nome de Jesus Cristo, pedindo a Ele para nos dar entendimento, sabedoria, direção, a guia do Espírito Santo para nós não fazer nada na nossa vontade nem da nossa carne, mas fazer tudo da vontade de Deus e do Espírito Santo. Então vamos fazer aqui uma pequena oração a Deus em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, Pai santo e justo, em nome de Jesus Cristo, Pai, vamos dar início a uma mensagem aqui, que vai ter como tema o profeta do terceiro milênio. Aqui eu vou contar um pouco da minha vida, sobre o que eu passei e por que Deus me revelou esse ministério Atalaia da Última Hora, para revelar segredo dos céus, o qual estava guardado nos tesouros de Deus, para ser revelado nos últimos tempos. Então chegou os últimos tempos, Deus, como disse o profeta Amós, Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Então, eu não sou o único profeta na terra que Deus tem revelado esse segredo dos céus. Deus tem revelado a centenas e centenas de irmãos na terra, segredo dos céus que estava guardado. E esses irmãos estão sendo agraciados também, por receber de Deus a misericórdia, para que eles também possam receber de Deus a graça de ser também o profeta do terceiro milênio. Então, queridos irmãos, eu estou pedindo a Deus que Deus abra o coração de cada um de vocês, para que vocês entendam a mensagem do Atalaia de Deus. Atalaia de Deus, ele não faz nada da sabedoria humana, mas nós fazemos com a sabedoria de Deus, que não somos teólogos formados na sabedoria mundana, mas temos a nossa formatura dada por Deus, dentro das Escrituras Sagradas. Então, que nós pedimos a Deus que abra a mente dos irmãos que vão ouvir essa mensagem, que se os irmãos decretam, amém, se não decretam também, amém. Mas nós vamos passar a mensagem para o mundo inteiro ouvir. Então, tudo nós pedimos ao nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo na terra, selem com um amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos gravar mais uma mensagem para os queridos irmãos, irmãs e ouvintes ouvirem. Irmãos, eu tenho um canal no YouTube e o meu canal é Atalaia da Última Hora, Irmão Ferreira. Para quem não sabe, um Atalaia de Deus é um profeta aqui na terra. Então, irmãos, o mesmo dom que Deus deu ao seu profeta Ezequiel, Deus deu ao seu profeta do terceiro milênio, no século 21. Deus tem dado o dom a este irmão que vos fala com vocês através destas mensagens gravadas. Como para todos os tempos Deus tem os seus profetas para levantar na terra, Deus nunca levantou um profeta na terra quando os povos da terra estavam obedecendo a Deus aqui na terra. Quando Deus levanta o seu profeta na terra é porque o povo está desobedecendo. É para repreender a desobediência dos povos da terra. No dia 15 de 4 de 1953, nascia o profeta do terceiro milênio. Nunca imaginei que Deus tinha um plano na minha vida de tamanha confiança. Jamais eu imaginei que um dia Deus fosse me colocar no ministério de profeta do terceiro milênio. Só vim descobrir o chamado de Deus depois que passei por uma prova. A prova foi dura na minha vida. Sofri mais de 10 anos com uma enfermidade. Depois de tantos medicamentos ingeridos para combater a enfermidade, nada de melhora, cada vez pior. Certo dia, por volta das 4 horas da madrugada e alguns minutos, acordei para ir no banheiro. Levantei e ao levantar desmaiei, não vi mais nada. Quando a minha esposa viu eu caído no chão, sem vida, escutou o coração, não batia, procurou o pulso, não encontrou. Começou a chorar, debruçada em cima de mim,
clamando a Deus que desse a vida do seu esposo de volta. Porque eu não tinha vida. Porque o coração não batia, o pulso não pulsava. Segundo os relatos da minha esposa, o seu esposo não tinha mais vida, tinha morrido. A minha esposa clamava: Senhor meu Deus, devolve a vida do meu esposo. Tu és o dono da vida. E enquanto chorava debruçada em cima de mim, eu acordei, estirado no chão. Perguntei para minha esposa: o que aconteceu? Ela me respondeu: você morreu e Deus lhe deu sua vida de volta. Me sentei na cama. A enfermidade já não existia mais. Não sentia mais nada como antes eu sentia. Eu sentia dor 24 horas por dia. A partir daquela hora em que Deus me deu uma nova vida, irmãos, depois de muitos minutos, eu despertei, me sentei na cama, comecei a sentir umas gasturas muito fortes. Corri para o banheiro, pensando que iria provocar. Não provoquei, mas quando me abaixei no vaso do sanitário, defecava sangue puro, já coalhado. Isso de 4:30 da madrugada até às 6 horas da manhã. Já não tinha mais sangue para botar para fora. Estava da cor de uma lã de algodão, branco, sem nenhum pingo de sangue. Mas, mesmo assim, não sentia nenhuma dor em lugar nenhum do meu corpo, como sentia antes. Procurei o médico para saber o que tinha acontecido. O médico disse que a causa do derrame de sangue foi uma úlcera estrangulada. E quando uma úlcera estrangula, os pacientes vão a óbito porque perdem todo o seu sangue. O médico me internou por 5 dias. 5 dias internado para fazer exames de sangue, exame de ultrassonografia, endoscopia, e todos estes exames foram feitos. E não apresentou nada nos exames, nem a ultrassonografia, nem na endoscopia, nem no sangue. Deus já tinha feito um milagre. Até o meu sangue, Deus já tinha colocado sangue novo, que não foi preciso tomar nenhuma gota de sangue. Deus permitiu que o meu sangue velho saísse todo para que Ele me desse um sangue novo. Passei 5 dias internados, recebi alta e vim para casa. Depois do milagre que Deus fez na minha vida, não senti mais dor em nenhuma parte do meu corpo. A partir de então, foi que Deus me deu o dom da revelação. Me deu o dom do discernimento das Escrituras Sagradas. Me deu o dom do discernimento dos Espíritos, para saber quando vem de Deus ou do maligno. Deus me disse: vou lhe dar os dons espirituais e o conhecimento das Escrituras Sagradas, mas nunca funde uma religião para você liderar como presidente. Você vai se agregar nas religiões, mas nenhuma religião vai lhe aceitar por causa do seu dom que eu lhe dei. Os líderes religiosos não têm o dom do discernimento das Escrituras Sagradas e nem dos Espíritos. E por não ter o dom que vem dos céus, odeiam os meus servos que recebem os meus dons espirituais. Deus me disse: eu te escolhi para ser o profeta do 3º milênio, desde o ventre de tua mãe. Eu sabia que no 3º milênio eu iria precisar de um profeta na terra para repreender os religiosos da terra, e principalmente os líderes religiosos e suas membresias. Porque a culpa dos fiéis não obedecerem a Deus aqui na terra está nos seus líderes religiosos. Se os líderes religiosos obedecessem a Deus,
os seus fiéis obedeciam também a Deus aqui na terra. Tal é os líderes, tal é os seus fiéis. Deus me disse, eu vou lhe dar o mesmo dom que eu dei aos meus profetas. Dei o dom aos meus profetas de escrever mensagens. Se os meus profetas não tivessem escrevido as escrituras sagradas, como os povos da terra poderiam conhecer os acontecimentos do passado? Vou lhe dar o dom de escrever mensagens para ficar escrito para tempos vindouros. Se os religiosos do século XXI não acreditar nas tuas mensagens, eu vou levantar na terra um povo que vão crer nas tuas mensagens. Quando Deus me disse que eu estaria sendo levantado como profeta do terceiro milênio, eu tive muitas dúvidas. Se realmente era Deus que estava falando comigo. Fiz como Gideão, pedi sinal a Deus para confirmar se era realmente Deus que falava comigo. O sinal que Deus me deu, como era Ele mesmo que estava falando comigo, disse Deus, o sinal que eu vou te dar é o conhecimento das Escrituras Sagradas nos seus originais. Não acrescente, nem diminua nenhum tio e nenhum cedilha. Eu sou semi-analfabeto, Senhor, disse eu para Deus. Não estudei porque fui criado na roça, como diz um ditado popular. Quem nasceu na roça, puxando cobra para os pés, não tem tempo de estudar. Então, fui eu que não estudei. Aprendi a ler e a escrever por conta própria, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Deus me deu o conhecimento das Escrituras Sagradas nos seus originais, por revelação divina. Aonde eu abro a Bíblia para ler, Deus me dá o discernimento do que está escrito. Porque somente o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Cristo pode nos dar a entender o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se as Escrituras Sagradas foram inspiradas por Deus e pelo Espírito Santo, então a sabedoria humana não pode entender as Escrituras Sagradas nos seus originais. Quem quiser entender as Escrituras Sagradas nos seus originais, tem que pedir sabedoria a Deus, que somente o Espírito Santo de Deus pode dar a entender as Escrituras Sagradas nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. Deus me deu duas passagens bíblicas como chave para eu entender as Escrituras Sagradas nos seus originais. Mateus 11, 25 a 30, 1 Coríntios 1, 18 a 31 e 1 Coríntios 11, 1. O segredo para entender as Escrituras Sagradas nos seus originais está em aprender com o Senhor Jesus Cristo e imitar os seus apóstolos, ou os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, aprendam de mim. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo nos garante que o que ele aprendeu, não aprendeu de homem algum, mas aprendeu por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Paulo jogou todo aquele conhecimento teológico que ele tinha aprendido ao professor teológico Gamaliel. Paulo considerou o conhecimento teológico que ele tinha aprendido com o professor Gamaliel, Paulo considerou como lixo para ganhar a sabedoria divina de Jesus Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Paulo disse que a sabedoria humana é loucura para Deus. 1 Coríntios 1, 19 e 20. Paulo disse que Deus não escolheu os sábios deste mundo para revelar sua sabedoria divina. 1 Coríntios 1, 26 a 28. A nenhum dos sábios entendidos ou teólogos deste mundo foi revelado a sabedoria divina. Paulo disse que a sabedoria divina está oculta para os sábios entendidos deste mundo. 1 Coríntios 2, 6 a 16. Quem pode entender
a linguagem de Paulo. Paulo disse que tinha a mente de Cristo. Irmãos, será que os sábios entendidos deste mundo têm a mente de Cristo? Se os sábios entendidos deste mundo quiserem ter a mente de Cristo, tem que fazer o que Paulo fez, considerar a sabedoria deste mundo como lixo para ter a mente de Cristo. Jamais um teólogo deste mundo pode ter a mente de Cristo. O próprio Jesus Cristo disse e afirmou tudo isso em Mateus 11, 25 a 30. Jesus Cristo disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, ou assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Os sábios entendidos deste mundo não entendem as palavras de Jesus Cristo. Os teólogos deste mundo nunca vão entender, pela sabedoria humana, o segredo de Deus. Paulo, para poder entender o segredo de Deus, teve que considerar a sabedoria deste mundo como lixo. Os homens sábios entendidos inventaram uma tal teologia que não tem a aprovação de Deus. Deus jamais aprovaria esta tal teologia do mundo. É lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. Os teólogos deste mundo distorcem as palavras de Jesus Cristo para a sua própria perdição. Eu desafio a um teólogo deste mundo para ele me dar uma interpretação original das palavras de Jesus Cristo. Está escrito em João 10, 1 a 16. Quem é o ladrão e salteador que veio somente para roubar, matar e destruir? Aonde está escrito com as palavras de Jesus Cristo, ele dizendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Qual é o sábio entendido que já descobriu o ladrão que veio para matar, roubar e destruir? Que esse ladrão que veio para matar, roubar e destruir não é o diabo? Somente quem tem a mente de Cristo pode descobrir quem são os ladrões e salteadores que veio para matar, roubar e destruir. Isso que quer dizer, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, disse Jesus Cristo. Quem tem a mente de Cristo sabe o que quer dizer todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. A quem Jesus Cristo estava se referindo, os ladrões e salteadores que veio antes dele? Esta é a mesma pergunta. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Quem os irmãos acham que é os cães do Apocalipse 22:15? Se vocês me perguntarem quem são os cães do Apocalipse 22:15, eu não sei responder. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Quando a gente não sabe responder uma pergunta, temos que perguntar a quem sabe responder. Vamos perguntar ao profeta Isaías quem é os cães do Apocalipse 22:15? Que os sábios entendidos não sabem quem são. Isaías dá a resposta correta. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Veja Isaías 56:11. Porque Isaías dá a resposta correta. Quem são os cães do Apocalipse 22:15? Porque Isaías tem a mente de Cristo. Quem não tem a mente de Cristo não sabe quem é os cães do Apocalipse 22:15. Vamos ler o que Isaías diz sobre os cães de Apocalipse 22:15. Isaías diz: se estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Isso quer dizer que não tem nenhum que não seja gananciosos pelo dinheiro. É todos sem exceção. Irmãos, vocês já pararam para pensar
nas palavras que o Espírito Santo disse para João no Apocalipse 22:15, cães, feiticeiros, idólatras, mentirosos, vão ser todos pesados na mesma balança. É o mesmo peso e a mesma medida na balança de Deus. Ele vai pesar os idólatras, os feiticeiros, vai pesar os cães. Cães é o primeiro da lista dos que não vão entrar no reino de Deus. Vão ficar do lado de fora da cidade santa, Nova Jerusalém Celestial. Somente quem tem a mente de Cristo descobre este segredo que, aos sábios entendidos deste mundo, não pode ser revelado por Deus. Porque para os sábios entendidos deste mundo está oculto este segredo, que só quem tem a mente de Cristo é revelado este segredo das Escrituras Sagradas nos seus originais. Deus nos colocou na torre de vigia e tem nos revelado o segredo dos céus que estava guardado nos tesouros de Deus para ser revelado nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. Deus nos deu um ministério e deu o nome desse ministério de Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Irmãos, como atalaias de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, vamos revelar para os irmãos e ouvintes. Os irmãos sabem o que está cheirando mal nas narinas de Deus hoje no século XXI, terceiro milênio? Está cheirando mal nas narinas de Deus hoje no século XXI, terceiro milênio, é as religiões que estão brincando com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra. Deus, olhando dos céus, não está vendo igrejas na terra, está vendo um comércio de almas humanas na terra. Somente quem tem a mente de Cristo pode ver o que os irmãos estão ouvindo da boca do Atalaia de Deus no século XXI, terceiro milênio. Deus está levantando o seu profeta do terceiro milênio. Este é o profeta do terceiro milênio no século XXI. O primeiro sinal de quem não tem a mente de Cristo é não compreender as Escrituras Sagradas nos seus originais. Estamos abertos ao diálogo com qualquer líder religioso, sábio, entendido, teólogo. Não importa se é sábio, entendido, já leu a Bíblia 10 ou 15 vezes. Para nós não importa. O que eu posso adiantar para os irmãos e ouvintes é que o Atalaia de Deus não leu a Bíblia nenhuma vez, porque nós não lemos a Bíblia como os sábios entendidos leem. Nós não lemos a Bíblia, nós examinamos a Bíblia, porque foi assim que Jesus Cristo nos mandou. Como Jesus Cristo nos ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. O que faz os povos errar tanto é não conhecerem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus, disse Jesus Cristo em Mateus 22, 29. Se os povos da terra conhecessem o poder de Deus, não brincavam tanto com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra. Os religiosos não brincam com Deus e com a sua palavra aqui na terra. Brincam também com o Espírito Santo. Irmãos, vejam o tamanho da brincadeira com o Espírito Santo. Falam umas línguas estranhas e ainda tem ousadia de dizer que estas línguas estranhas é o Espírito Santo. Irmãos e ouvintes, fico a imaginar, será que os religiosos chegaram a uma conclusão que Deus não vai pedir contas com os povos da terra? As Escrituras Sagradas hoje, para os religiosos, é 0 à esquerda, não tem nenhum valor. Como profeta do terceiro milênio, nós não podemos ficar calados diante de tantas heresias de perdição que nós vemos dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. Como disse Paulo, o Deus deste século cega os entendimentos dos religiosos para eles não entenderem quem é Deus e o Espírito Santo. Os religiosos ainda não descobriram quem é o verdadeiro Deus da vida eterna. Não descobriram quem é o Espírito Santo. Quem conhece o Deus verdadeiro e a vida eterna não brinca com o Espírito Santo. Esta brincadeira com o Espírito Santo vai sair muito caro
para os religiosos. Sabe qual é o preço que os religiosos vão pagar por brincar com o Espírito Santo? Veja Hebreus 10 e 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e fizer agravo ao Espírito de Jesus Cristo, ou seja, o que tiver profanado o sangue do Novo Testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito Santo da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos e ouvintes, a missão do profeta do terceiro milênio é revelar o verdadeiro Deus e a vida eterna, com base nas Escrituras Sagradas. Veja 1 João 5, 19 a 21. Deus nos tem revelado que o verdadeiro Deus e a vida eterna é o seu Filho Jesus Cristo. Deus tem levantado no terceiro milênio, no século XXI, um profeta para revelar segredo dos céus que estava oculto nos tesouros de Deus, para ser revelado nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. O mundo inteiro precisa conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna. O mundo inteiro precisa saber quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Este Senhor Jesus das religiões não é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este Senhor Jesus das religiões não nasceu, ele foi criado pelos líderes religiosos. O verdadeiro Deus e a vida eterna é obra e graça do Espírito Santo. O Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, é o primogênito da criação de Deus. O Senhor Jesus das religiões foi criado pelos homens. Veja a diferença do Filho de Deus para o Senhor Jesus das religiões. O Filho de Deus foi anunciado pelo anjo de Deus para Maria, que ela ia ter um filho, o qual se chamaria Jesus. No dia que o Filho de Deus nasceu, o mesmo anjo de Deus veio e disse para os pastores que apacentavam os rebanhos durante a noite: eis que eu vos trago boas notícias de grande alegria para todos os povos da terra. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo de Deus mostra as duas naturezas do Filho de Deus. Jesus, natureza humana, Cristo, natureza divina. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vejam a grande diferença do Filho de Deus para o Senhor Jesus das religiões. A natureza humana do Senhor Jesus das religiões é cruel. Veja a crueldade do Senhor Jesus das religiões. Quem não pagar fielmente os dízimos da lei da velha aliança não se salva. Aonde nós encontramos uma palavra do Filho de Deus dizendo que quem não for fiel em pagar os dízimos da velha aliança não se salva. A salvação do Filho de Deus é de graça. É graça por graça, graça sobre graça. Por quê? A lei veio por meio de Moisés, a graça, a verdade veio por Jesus Cristo. João 1, 16 e 17. A salvação do Senhor Jesus das religiões não está ao alcance de todos. A salvação do Filho de Deus está ao alcance de todos. Até o mendigo que pede esmola de porta em porta tem o alcance da salvação do Filho de Deus. Para os irmãos e ouvintes não ter dúvidas do que está ouvindo da boca do atalaia de Deus ou do profeta do terceiro milênio, está nas redes sociais um líder religioso dizendo e confirmando com a sua própria boca o que o profeta do terceiro milênio disse. Muitas pessoas já ouviram o que este líder religioso disse com os seus fiéis. Ele disse: o crente da minha igreja que não tiver o seu nome escrito no livro dos dizimistas, para mim não vale nada, não vale nem uma prata furada. Irmãos, será que se este homem religioso, este líder religioso, que publicou estas palavras nas redes sociais, conhecesse o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele tinha publicado estas malditas palavras contra os fiéis da sua igreja?
O líder religioso desta igreja tem as suas razões em dizer que os crentes da sua igreja, que não tiver os nomes escritos no livro dos dizimistas, não vale nenhuma prata furada. Sabe por quê? Ele tem as suas razões? Porque a igreja é dele. Se a igreja é dele e não é a igreja de Jesus Cristo, então ele tem razão em dizer, porque os fiéis são dele, as ovelhas são dele. Então tem que fazer o que ele mandar. Se a igreja fosse do verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, jamais o líder religioso tinha razão em dizer estas malditas palavras com os fiéis da sua igreja. Porque essa igreja não é de Deus, é do próprio pastor, do próprio líder. Irmãos e ouvintes, o Senhor Jesus das religiões trabalha oposto ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Se Deus não tivesse levantado este profeta no terceiro milênio, como os irmãos ou os povos da terra iriam saber que este Senhor Jesus das religiões não é o Filho de Deus? Deus levantou o seu profeta no terceiro milênio para desvendar enigmas e mistérios aqui nesta terra, como este do Senhor Jesus das religiões. Este é um enigma que nem todos têm a capacidade de desvendar esse mistério, estes enigmas. Que muitos religiosos pensam que este Senhor Jesus que eles servem é o Filho de Deus, e não é o Filho de Deus. Escrituramente, o Filho de Deus não é este Senhor Jesus das religiões. Irmãos e ouvintes, tirem as suas dúvidas sobre o Senhor Jesus das religiões. Este Senhor Jesus das religiões nega a Cristo todos os dias nas suas igrejas. Prestem atenção nas orações feitas pelos servos do Senhor Jesus das religiões. Eles não usam o nome de Cristo nas suas orações. Terminam a oração em nome de Jesus, amém, ou em nome do Senhor Jesus, amém. Todos os servos do Filho de Deus, nas suas orações, terminam a oração em nome do Senhor Jesus Cristo e amém. Sabe por que os servos do Senhor Jesus das religiões não usam o nome de Cristo? Porque só pode usar o nome de Cristo quem tem a mente de Cristo. Como Paulo tinha, porque Paulo, quando ia pronunciar o nome do Filho de Deus, pronunciava Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus, Jesus Cristo. Quem tem a mente de Cristo não nega o nome de Cristo. O próprio Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, não permite que os filhos de Deus neguem o nome de Cristo aqui na terra. A partir de hoje, os irmãos não são mais inocentes com respeito ao nome de Cristo. Todos os religiosos têm por hábito negar o nome de Cristo nas suas igrejas ou nas suas orações que eles fazem aqui na terra. Irmãos e ouvintes, vocês sabem quem cega a mente dos religiosos para negarem o nome de Cristo? A resposta está na Bíblia, em 2 Coríntios 4, 1 a 6. O Deus deste século cega os entendimentos dos servos do Senhor Jesus das religiões para eles negarem o nome de Cristo. Paulo diz que se o Evangelho de Jesus Cristo está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, quando o Evangelho de Cristo ilumina a mente dos irmãos, você sente prazer em não negar o nome de Cristo. A mente de Cristo é iluminada pela glória de Deus na face de Cristo. Por isso, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-las? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Irmãos e ouvintes, para os religiosos naturais, o profeta do terceiro milênio é um louco e perdeu o juízo. Se os religiosos me considerarem
como um louco. Não é nenhuma novidade, porque os religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra disseram que Jesus Cristo estava louco e tinha perdido o juízo e estava endemoniado. Já imaginaram, irmãos, se disseram tudo isso com o nosso divino mestre Jesus Cristo? Para mim é uma honra se me chamarem de louco endemoniado. Chamaram Paulo de louco. Paulo disse, se eu enlouqueça para Deus, se conservar o juízo, é para vocês. 2 Coríntios 5:13. Porque é o amor de Jesus Cristo que nos leva a esta loucura de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, em Cristo Jesus, Deus convida todos os religiosos da terra hoje para fazer um pacto com o seu Filho Jesus Cristo. Deus pede para os religiosos quebrarem este pacto que fizeram com o Senhor Jesus das religiões, porque este Senhor Jesus das religiões não é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João nos mostrou na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 19 a 21, quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Senhor Jesus das religiões é um ídolo, e João nos adverte, cuidado com os ídolos, guardai-vos dos ídolos, fujam dos ídolos, se convertam ao verdadeiro Deus, porque o Senhor Jesus das religiões é um ídolo que cega os seus seguidores para não verem a face de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos e ouvintes, vocês estão acabando de ouvir o profeta do terceiro milênio, levantado por Deus para esclarecer as verdades das Escrituras Sagradas nos seus originais sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus, o qual por muitos anos esteve oculto, mas Jesus Cristo diz que não há nada oculto, ou não há nada que esteja oculto que um dia não seja revelado. Então chegou o tempo de tudo que estava oculto ser revelado. Lucas 12, 1 a 3. Irmãos e ouvintes, Jesus Cristo disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Se Jesus Cristo disse que não há nada que esteja oculto que não seja revelado, nada há encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, então chegou o tempo de o mundo inteiro saber das coisas que estavam ocultas, de ser descoberto o verdadeiro nome do Filho de Deus. Todos os humanos precisam saber do segredo de Deus que estava guardado nos tesouros de Deus para ser revelado nos finais dos tempos. Como disse o profeta Amós, certamente o Senhor dos Exércitos não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. Esse segredo que estava oculto tinha que ser revelado aos seus servos profetas. Deus não revela o seu segredo a qualquer um profeta aqui na terra. Deus sabe quem é o profeta que merece a sua confiança. E Deus não iria revelar este segredo do verdadeiro nome do seu Filho Jesus Cristo ao profeta Ananias. Estavam dois profetas diante de Deus, Jeremias e Ananias. Deus sabia que Ananias era um falso profeta e que o verdadeiro profeta era Jeremias, a quem Deus se revelou. Se revelou ao profeta Jeremias. Deus revelou para o seu profeta que o profeta Ananias era um falso profeta. Então, irmãos e ouvintes, Deus olhando dos céus para esta baixa terra, viu um homem semi-analfabeto, mas sincero para com Deus. Deus não viu neste homem hipocrisia e nem fingimento. Deus disse para este homem, vou te levantar na terra como profeta do terceiro milênio. O homem disse para Deus, Senhor, eu não tenho capacidade de ser o profeta do terceiro milênio. Deus disse para o homem, eu não levanto um profeta na terra porque é capacitado.
eu levanto os que não têm nenhuma capacidade, e depois que eu levanto o profeta, eu capacito para fazer tudo que me aprove eu fazer. Eu vou te capacitar dando o conhecimento das Escrituras Sagradas, dos seus originais. Não há quem possa resistir ao conhecimento que eu vou te dar das Escrituras Sagradas. Eu vejo que você é semi-analfabeto e que você não estudou nas escolas do mundo. Eu vou te dar a sabedoria e o dom de escrever as verdades que eu te revelar. Tudo que eu te mandar, escreve. Você escreva, para ficar narrado para tempos vindouros. Muitos vão dar sinal vermelho para as tuas mensagens, mas não para no sinal vermelho dos homens. Eu, teu Deus, estou abrindo um sinal verde. Vá em frente. Não temas as afrontas dos homens. Quem é o homem para se opor à frente do meu profeta que eu levantei? Se você foi levantado, se você for levado à presença das autoridades por causa das mensagens ou da minha palavra, não tenha medo. Não temas aos homens que não têm poder nenhum sobre a minha palavra. Vou mostrar a quem você deve temer. Digo-vos, meus profetas, estou levantando no terceiro milênio. Não tema ao homem que mata o corpo e depois não tem mais nada a fazer. Mas eu vos mostrarei a quem vocês devem temer. Temer aquele que, depois de matar, tem poder de lançar a alma no inferno. Sim, eu vos digo, a esse vocês devem temer. Lucas 12, 4 e 5. Um profeta de Deus não inventa revelações falsas da própria mente. Tudo que o profeta de Deus fala tem a sua base nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo disse que nós examinássemos as Escrituras Sagradas, porque nelas nós encontraríamos a vida eterna. Pedro e Paulo nos informam o valor que tem as Escrituras Sagradas. Veja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Quando os povos da terra passarem a crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divina, Jesus Cristo fará morada nestes corações de pedras. Veja o que Jesus Cristo disse em João 14, 21 a 26. Somente o Espírito de Cristo pode fazer o homem lembrar de tudo o que Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. Irmãos e ouvintes, deixem o Espírito de Cristo fazer morada nos seus corações para vocês entenderem tudo o que Jesus Cristo disse e ficou escrito para nós obedecer. Irmãos e ouvintes, vocês querem que Deus se manifeste na sua vida? Obedeçam a tudo que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer. Disse Jesus Cristo: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus Cristo torna a dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 21 e 23. Irmãos e ouvintes, é um grande privilégio concedido por Deus fazer morada nos corações dos humanos que guardam a palavra de Deus aqui na terra. Quer lembrar de tudo que Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra? Abra o seu coração para Jesus Cristo entrar e fazer morada para sempre. Irmãos e ouvintes, o que tem feito o Espírito Santo se afastar das pessoas é esta brincadeira com o Espírito Santo. Pedro disse que o Espírito Santo só é dado àqueles que lhe obedecem. Atos 5 e 32. E nós somos testemunhas acerca destas coisas.
ou seja, destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Não há como alguém receber o Espírito Santo sem obedecer a Jesus Cristo. Irmãos, vejam a brincadeira com o Espírito Santo. Pessoas desobedientes à palavra de Deus recebendo o Espírito Santo. Não tem como um desobediente à palavra de Deus receber o Espírito Santo. Deus fala ao nosso coração e diz: meu servo, fala para este povo que estão brincando com o Espírito Santo. Expulsem de dentro de vocês este espírito que chirleia entre os dentes. O meu Espírito Santo não fala línguas estranhas, diz Deus. Estas línguas estranhas não é do Espírito Santo. Se vocês ouvirem o meu profeta do terceiro milênio, estão ouvindo a mim. Se vocês rejeitarem o meu profeta do terceiro milênio, estão rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Mateus 10, 40 e 41, Lucas 10, 16, João 13, 19 e 20. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que sou eu que falei tudo isso na boca do meu profeta do terceiro milênio. Estou falando na boca do meu profeta do terceiro milênio. O que vocês ouçam ou deixem de ouvir. O meu profeta está avisando o grande perigo, o grande abismo que marcha os habitantes da terra, que andam a passo largo para um grande abismo de perdição eterna. Porque aceitaram o Senhor Jesus, que não é o Cristo de Deus. Este Senhor Jesus tem se passado nas religiões como o Salvador do mundo. Como este Senhor Jesus das religiões pode salvar o mundo, se ele não é o Cristo de Deus? O Salvador do mundo é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho de Maria de Nazaré. Este sim é o Salvador do mundo. João 3, 16 a 21. Como é o verdadeiro nome do Filho de Deus? É Senhor Jesus ou é Senhor Jesus Cristo? Paulo disse em 1 Coríntios 8, 5, 6, que para os verdadeiros cristãos o nome verdadeiro do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo e não Senhor Jesus. A terra está cheia de homens com o nome de Senhor Jesus. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue dos irmãos e dos religiosos que ouvirem o aviso de Deus pela boca do profeta do terceiro milênio e não deu crédito. Um atalaia de Deus é um porta-voz de Deus aqui na terra. E o porta-voz de Deus, quando ouvir a voz de Deus, tem que falar para o povo da terra, ou seja, para a população da face da terra. Aceitarem Jesus Cristo como seu único Salvador. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 19 a 21. Este é o profeta do terceiro milênio que Deus está levantando para falar com os povos da terra antes de tocar a última trombeta. Então, queridos irmãos e ouvintes, estamos aqui terminando esta mensagem no nome de Jesus Cristo, nosso divino pastor. Peço à Irmandade que, se vocês não crêem na mensagem, peça a Deus, peça sabedoria, peça inteligência, porque vocês viram que o profeta do terceiro milênio pregou tudo baseado nas Escrituras Sagradas. Prestem atenção, quantas e quantas passagens bíblicas nós não mostramos aqui sobre o assunto que nós falamos. Falamos sobre o nome verdadeiro do Filho de Deus, que não é Jesus e nem Senhor Jesus, mas o nome verdadeiro do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Isso com base nas Escrituras Sagradas. Não temos base em livros, nem sabedoria teológica, nem sabedoria humana. Tudo que nós falamos aqui foi inspiração de Deus, porque este servo que falou com vocês agora através dessa mensagem, ele não tem estudo, não estudei aqui na terra, como já falei na mensagem, porque nasci num lar em que meus pais trabalhavam na roça e não pude estudar.
mas Deus me deu a graça de depois, de grande, sozinho aprendi a ler, escrever, contar. Hoje essas mensagens são escritas. Deus me dá a graça de escrever a mensagem revelada e depois eu gravo essas mensagens e passo para um canal que tem no YouTube. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, se vocês crêem, Deus abençoe. Se não crê também, Deus abençoe a todos. E que Deus dê a cada um dos que ouvir essa mensagem a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo não refuta um profeta do terceiro milênio. Então este é o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo na terra cele com um amém.